Continuando, perdão pela demora aqui, me distraí com o meu brinquedinho aqui. Ó, qual é a escala mais famosa do mundo? Por quê? Porque os pontos fixos escolhidos são bons. Quando Kelvin criou a escala dele, ele criou ela a partir de uma ideia. Eu descobri a menor temperatura que existe, chamarei essa menor temperatura de 0. Mas o mundo já tinha se encantado com qual escala? Com a Celsius. Ele pensou, eu não quero que a minha escala seja uma escala ruim de raciocinar. E aí ele pensou, eu quero que a minha escala seja bem fácil de comparar com a Celsius, que é a famosa. Então, peraí. Já que esse termômetro aqui em Celsius eu quero comparar com o meu termômetro em Kelvin, quando esse termômetro subir 273 unidades e parar no 0 Celsius, eu vou fazer com que a escala que eu estou criando agora suba 273 unidades, parando em 273 Kelvin. É por isso que 0 Celsius é 273 Kelvin. Porque o Kelvin escolheu para que fosse assim. Ele fez de caso pensado, não é uma coincidência que 1 grau de variação em Kelvin equivale a 1 grau de variação em Celsius. Ele fez de propósito. Quer dizer que quando eu for chegar a 100 graus Celsius, de 0 para 100 subiu 100. Lógico, 373. Por isso que a nossa tabela ficou do jeito que ficou. Imaginem que essa tabela representa um termômetro e que esses termômetros estão todos em equilíbrio, ou seja, na mesma TF de Fahrenheit, TC e TK. Diz o teorema de Thales que retas paralelas cortadas por retas transversais formam segmentos que são esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse, ou esse por esse igual a esse por esse. Lembra? Teorema de Thales. Olha aqui as retas paralelas cortadas por transversais. Usando o teorema de Thales, esse tamanho TF menos 32 dividido pelo tamanho todo, 212 menos 32 é igual. Ai que soma. TC menos 0 sobre 100 menos 0 é igual TK menos 273 menos 273. Muito obrigado pela participação, é isso que importa. TF menos 32 sobre 180, número nojento, é igual a TC sobre 100, que é igual a TK menos 273. Por isso que tanto a escala Celsius quanto a escala Kelvin são chamadas de centígradas, porque entre os pontos fixos tem 100 unidades de variação. Simplificando os denominadores por 20, fica a fórmula que a UFSC vai te fornecer. Certo? TC sobre 5 mais TK menos 273 sobre 9. Mesma coisa que eu falei quando eu coloquei essa equação aqui para vocês. Ó. A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Lembra para a câmara escura? Eu te falei, não vai sair copiando a fórmula toda cheia de igual aí. Porque vai dar encrenca. Se o cara não domina a matemática básica, o cara faz cagada ali. Então, ó, ou assim, né? Bonitinho? Ou assim, nunca tudo junto. Afinal, eu posso te fornecer a temperatura em Fahrenheit e pedir ou Celsius, não usa aquilo, ou Kelvin. E se eu pedir as duas, tu usa uma de cada vez para não te confundir, pô. E podemos fazer toda e qualquer outra variação. Tem vestibular que não fornece a fórmula, ou seja, exige que o aluno consiga, né, fazer essa fórmula rapidinho. Não é o caso da UFSC, a UFSC tem fornecido a fórmula sempre, não tem problema nenhum. Tem questões, por exemplo, que o cara cria duas escalas termométricas que não existem. Aí não vai ter uma fórmula pronta, né, para escalas termométricas que não existem. Aí tu tem que montar a tabelinha delas e fazer a brincadeirinha. Aliás, como é que eu brincava mesmo? Isso, para a galera decorar essa sequência de cálculo que a gente faz, a gente comparava um termômetro com uma pessoa. Em cima, embaixo e no meio o joelho. Muito bem. Aí tu faz joelho menos pé, cabeça menos pé, joelho, pé, cabeça, pé. Tinha um amigo meu que fazia uma dancinha pra galera, a galera curtia. Eu não sou bom nessa parte. Então joelho, pé, cabeça, pé é a regrinha que a gente faz para criar escalas termométricas entre diferentes, para criar relação matemática entre escalas termométricas. Show de bola. Outra questão interessante é aquela que diz assim, ó, a temperatura
em Celsius é o dobro da temperatura em Fahrenheit. Calcule o valor dessas temperaturas. Vocês lembram como é que a gente sai dessa? Substitui o quê? Isso, ó. A temperatura em Celsius é o dobro da temperatura em Fahrenheit. TC igual a 2. TF pega a relação matemática entre a Celsius e a Fahrenheit, que estará no formulário se for UFSC, e substitui no lugar do TC 2TF, faz o cruz credo e acha a temperatura, tanto numa quanto noutra. Então tem questões que envolvem probleminha. O cara te bota um probleminha envolvendo duas escalas. Tu forma uma equação de acordo com o problema e usa como segunda equação a equação fornecida entre as escalas. Às vezes, o cara, em vez de fazer um problema com escalas conhecidas, eu acho que o problema mais delicado é esse aqui, ó. Quando o cara fornece um gráfico, a escala W e a escala Z estão relacionadas de acordo com o seguinte gráfico. E aí ele vai lá e monta o gráfico lá. E aí ele te pergunta, uma temperatura de 5 graus W vai ser quanto na escala Z? Vai ser quantos graus Z? Poxa, se o cara entendeu a origem da fórmula entre as escalas termométricas, ele pode tentar imitar fazendo joelho, pé, cabeça, pé. Eu acho que às vezes o fato da informação ter sido fornecida num gráfico é que pode confundir o aluno. Portanto, a técnica que eu recomendo para resolver esse tipo de problema é transformar essa tabela nojenta, esse gráfico nojento, numa tabela bonitinha do bem, ó, W e Z. Temperatura de referência superior, temperatura de referência inferior, temperatura hipotética, TW e TZ. Quando era 30Z, era 20W. Quando era 10Z. 10Z ou 10W? Tá no Z, né, cara? Tá no Z, 10Z. Isso, às vezes a galera tem dificuldade de enxergar que aquilo ali é o ponto 10,0, né? 0W. Feita a tabelinha, TW menos 0, joelho, pé, cabeça, pé, 20 menos 0. TZ menos 10, 30 menos 10. Como vai dar 20 embaixo e 20 embaixo, acabou. Ele queria TZ, né? Menos passa. TW mais 10 é igual a TZ. Então pronto, quanto é que era o TW? 5 mais 10? 15, 15 graus Z. Eu diria que esse tipo de perguntinha é uma das que mais gera erro, porque a fórmula não está pronta, né? E nem todo aluno deu uma praticadinha no joelho, pé, cabeça, pé, para conseguir sair desse tipo de questão. Beleza, então tem questão boba que é só transformar. Tem questão que envolve o gráfico, tem que fazer a tabelinha de joelho, pé, cabeça, pé, para mim é a melhor. Tem questão que fala de probleminha, como eu falei, aí tu cria uma segunda equação, isola numa, substitui na outra. E tem um outro tipo de problema que eu acho que vale a pena a gente falar sobre ele. Qual que é o problema que eu estou esquecendo? Variação. Muito obrigado. Observe que quando a gente criou os termômetros, de 32 para 212, o Fahrenheit sofreu uma variação de 180. Concorda comigo? Está aqui, ó. O Celsius do início ao fim não, né? Do ponto fixo inferior para o ponto fixo superior, sofreu uma variação de 100 graus. E o Kelvin, já que imitou o Celsius, 100 Kelvin. Observe que o Kelvin não tem grau, porque não foi um chute. A mesma coisa dizer que uma volta em 360 graus. Por que chama 360 graus? Porque o babaca falou 360. Certo? Outro babaca disse 400, aí nasceu grado, lembra? Uma volta é o mesmo que 400 graus. Já escutaram essa unidade de medir ângulo? Grado. Certo? A mesma coisa que grau. Grado tem a bolinha de grau também. Porque ele é um chute. Agora, quando um gênio pensou, não, eu vou pegar o raio e vou usar o raio como arco para medir um radiano. Não foi um chute, ele usou um dado físico para poder fazer essa medida. Por isso que ângulos em radiano não tem a bolinha. Porque não é chute, é um ângulo verdadeiro. Beleza? Interessante isso, né? A gente bota o grau ali quando alguém chutou alguma coisa. Então é uma referência do além. Ah, 360, bonito. Certo? Então, ó, um detalhezinho a mais, ó, não tem grau. Bom, em problemas de variação de temperatura,
Se for de Celsius para Kelvin, eu não vou nem me estressar. Porque quando esse varia 100, esse varia 100. Quando esse varia 5, esse varia 5. Quando esse varia 1, varia 1. 1 milhão, 1 milhão. Não tem conta para fazer. Porém, quando esse varia 100, esse varia 180. Quando esse varia 10, aquele lá de cima varia 18. Quando esse varia 5, esse varia 9 Fahrenheit. Uma variação de 9 graus Fahrenheit é igual a uma variação de 5 graus Fahrenheit. É o mesmo que dizer que a temperatura de 9 graus Fahrenheit é igual à temperatura de 5 graus Celsius? Totalmente absurdo. As informações foram totalmente diferentes. A piadinha que eu estudava para vocês era: vamos ficar 2 horas juntos e vamos nos encontrar às 2 horas. Todo cara que entende bom português sabe que eu falei 2 coisas completamente diferentes. Uma hora eu falei quanto tempo eu vou ficar contigo, um delta T, 2 horas. Outra hora foi o momento em que nós iríamos se encontrar, às 2 horas. Concorda comigo? Estou falando isso porque te pedi, transforme 30 graus Celsius em Fahrenheit. Ou uma variação de 30 graus Celsius corresponde a que variação em Fahrenheit? São perguntas completamente distintas, concorda comigo? Se eu quiser descobrir temperatura em Celsius para Fahrenheit, é só substituir e fazer a conta. Não é isso? Agora, se eu quiser a variação, que conta que eu faço? Faz uma regra de 3. Quando é 5 em Celsius, varia 9 em Fahrenheit. Ou 100, 180, se tu gostar do número grande, não tem problema. 30 varia x. Como de 5 para 30 foi vezes 6, 9 em 6, 54 graus Fahrenheit. Enquanto se eu quisesse calcular a temperatura de 30 para a temperatura única em Fahrenheit, o cálculo seria outro, né? Como é que seria o cálculo? Vamos ver. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre... Qual é a temperatura? 30. 30 por 5. 6 vezes 9. Deu igual, professor? Não. Menos passa. Temperatura em Fahrenheit. Acredito que vindo até aqui, nós revisamos o que há de mais filé nessa parte de termologia. Saber transformar uma temperatura para outra temperatura, fórmula. Saber transformar de uma variação de temperatura para outra unidade, regra de 3. E saber transformar um gráfico relacionando 2 escalas numa tabelinha para fazer joelho, pé, cabeça, pé. E por último, probleminhas que envolvem escalas termométricas, isola numa, substitui na outra. São os exemplos clássicos aí. Mas tem mais coisa, meu querido. Sim, muito mais coisa para a gente ver em termologia ainda. Claro que agora tu tem toda uma gama de exercícios para resolver e nos trazer aí nas assistências para a gente tirar dúvida. Mas deixa eu dar uma coladinha aqui. Falou das temperaturas. Nossa, cara, o cara falou nisso voando. Vamos assim, ó. Já que eu falei de calor, deixa eu bater um papo aqui, documentar aquilo que eu falei. Eu falei sobre condução, falei sobre convecção e até citamos a radiação ou irradiação. Disse que a condução ocorre principalmente nos sólidos, principalmente nos sólidos. E a condução, o calor é transmitido de átomo para átomo, de átomo a átomo. Falei que a convecção ocorre somente nos fluidos, porque precisa ter movimentação de massa, precisa ter coisa quente subindo e a coisa fria descendo, para poder ter movimentação de massa. Então essa é a palavra-chave, massa se movimentando ou movimentação de massa. Lembra por que o condicionador de ar fica instalado em cima quando o objetivo é gelar? Porque o ar quente é sugado pelo aparelho e resfriado e é jogado lá em cima geladinho.
Aí ele vem descendo porque ele está, né, mais denso do que o ar quente, que vai subir, e assim a gente consegue preencher a sala toda com um ar frio. Se ele estivesse embaixo, ele pegaria o ar que já está mais frio, esfriaria e jogaria embaixo de novo. Ao jogar embaixo, esse ar continua embaixo, a gente ia ficar fritando aqui em cima, suando em bicas e o pezinho bem gelado. Eu te juro, eu já vi isso. Eu já vi um engenheiro que estudou 4 anos, além de tudo aquilo que tu estudou, ou seja, só o ensino básico já seria o suficiente, né, para ele estar lá no lugar certo. Eu não sei o que fizeram na faculdade com o cara tem um tilt e bota o ar-condicionado embaixo, certo? Seria, né, o assassinato da engenharia. Porém, se eu quiser que aquele aparelho gele e esquente, o meio seria razoável, né? O meio seria razoável. Ele também vai gelar, não vai gelar tão bem, preenchendo todo o ambiente como lá em cima, mas vai ser um meio termo para gelar e para esquentar, certo? Então, em alguns lugares tu vê que os condicionadores estão a meia altura ali, né? Em alguns lugares a gente pega a altura da cama do cara. Que altura fica a tua cama? Ah, vou colocar na altura da tua cama. Assim eu consigo tanto esquentar quanto esfriar. Tu pode usar no inverno e no verão. Claro que o ideal seria ter um condicionador de ar na parte de cima e um aquecedor na parte de baixo, né? Certo? Seria o ideal. Alguns alunos me questionando a respeito de convecção começaram a me perguntar: professor, e aquela geladeira invertida lá? Aquela geladeira invertida, que o freezer é embaixo e a geladeira é em cima. Na verdade, para construir uma geladeira da maneira mais simples possível, tu bota o congelador em cima, pelo mesmo motivo do ar-condicionado. Assim o ar frio da geladeira vai passando pelas grades das prateleiras e vai indo lá para baixo, beleza? Por isso que a gente bota as verduras embaixo, que não está tão gelado. Até o ar descer, né, ele já deu uma esquentadinha. Por isso que não se deve colocar prateleiras sólidas no lugar das gradezinhas. Eu já fui em casa de colega que está lá um frufruzinho, bonitinho, um plásticozinho de florzinha em cada prateleira da geladeira. A geladeira do cara vai apodrecer as frutas e verduras muito mais rápido do que uma geladeira que tem as grades, concorda comigo? Porém, tem geladeiras modernas, mais novas, que o engenheiro achou melhor botar o freezer embaixo, para a dona de casa não ter que se curvar para pegar as verduras todo dia, afinal é uma vez ou outra que se descongela uma coisa, e já que a gente usa mais a parte de cima da geladeira, vou botar a geladeira em cima. Mas o ar quente sobe, o ar frio desce. E aí? Ah não, aí a gente bota um sistema de ventiladores lá atrás, computadorzinho, medindo a temperatura em cada parte da geladeira, e o fluxo de ar vai ser forçado aí. Ou seja, uma geladeira mais chique, gasta um pouco mais, faz um pouquinho mais de engenharia para a coisa funcionar, e todo mundo fica feliz. Não quer dizer que aquela geladeira funcione com leis físicas diferentes das outras geladeiras, certo? Beleza? Galera aí, matemática para calcular convecção, encrenca das grandes, só na faculdade, e dá encrenca, tu estuda lá 2, 3 anos só convecção. É bizarro, trocas de calor 1, trocas de calor 2, trocas de calor 3, trocas de calor 4, 2 anos estudando só convecção. E a parte que dá mais trabalho ainda eu diria que convecção, embora a radiação dê cálculo grande também. Quer dizer que ele não vai me cobrar cálculo de convecção, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Radiação ocorre aonde? Em sólidos, em líquidos, em gases e até no vácuo. Vácuo, a única que ocorre também no vácuo, na ausência de matéria. E o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. Mas quem ganha o nome de ondas de calor mesmo é o infravermelho. Infravermelho. Vale a pena lembrar que todo o corpo emite infravermelho o tempo todo. A única parte que exige um pouco de matemática além da teoria é a condução. Não é moda, não é clássico cair na UFSC. Mais para o norte do país aparece muito mais cálculos de condução do que aqui na nossa região. Mas tem aparecido cada vez mais. De repente está na hora de a UFSC colocar uma questãozinha de condução. Então vamos pensar o seguinte, ó. Deixa eu apagar esse exemplozinho tranquilinho aqui. Vamos pegar uma barra de um certo material, conectando uma região mais aquecida, temperatura 1, numa região mais fria, temperatura 2, sendo que T1 é maior que T2. Já que essa região está vibrando mais, atomicamente falando, do que a região 2, o calor vai fluir por condução, os átomos dessa região vão estar mais agitados, os átomos vizinhos menos agitados. Como tem átomo mais agitado grudado em átomo mais calmo, ao sacudir o átomo agitado, sacode o átomo calmo e os átomos vão sacudir um ao outro. A questão é, nós precisamos de uma maneira de calcular esse fluxo de calor. A teoria nós já sabemos mais ou menos.
O que importa agora é calcular esse fluxo de calor. Já que a gente quer calcular quanto de calor atravessa com o passar do tempo, nós precisamos de uma definição, assim como velocidade média é distância sobre tempo, definição de fluxo de calor. Adivinha o que é fluxo de calor? É tu pegar a quantidade de calor que atravessou uma região e dividir pelo tempo, não é temperatura. Temperatura é tensão, tempo é Tzinho. É assim que calcula então, professor. Poderia ser assim, né? Tu poderia ficar lá com o aparelho de medir calor, ver quanto calor atravessou, usar o teu relógio para medir o tempo e dividir. Mas eu queria uma fórmula matemática de poder achar o fluxo de calor sem ter que medir. De eu saber, é feito do que essa barra aí? Que tamanho que ela tem? Qual é a temperatura entre uma e outra? E eu fazer uma conta e descobrir o fluxo de calor. Esse é o objetivo desse finalzinho da aula. Usa teu coração. Quanto maior a diferença de temperatura, maior ou menor o fluxo de calor através da barra? Maior, a diferença de temperatura que é o estimulante para o calor fluir. Então o delta T vai na parte de cima. Assim fica diretamente proporcional. Quando a distância dessa barra, quando ela for maior, vai ser mais fácil ou mais difícil fazer o calor ir para o outro lado? Mais difícil. Quanto maior for a distância, mais trabalho para o calor atravessar. Embaixo ou em cima? Embaixo, porque aumentando o número de baixo, diminui o resultado da divisão. A área, será que a área interfere? Com certeza, né? Imagina que está quente e aqui está frio. Se eu conecto com uma barrinha pequenininha, o fluxo vai ser só por essa barrinha. Se eu conecto com uma barrinha vizinha, o fluxo vai ser por uma e por outra. Com o dobro de material conectando a fonte quente com a fonte fria, o dobro de fluxo de calor. Ou seja, quanto maior for a área da seção, maior o fluxo de calor. E será que o material do qual a coisa é feita interfere? Claro, o isopor nós sabemos que é um bom isolante. Os metais são bons condutores, então com certeza vai influenciar. E isso então a gente representa com coeficiente de condutibilidade térmica. Foi aquele cara que eu estava falando da maçareta. Encosto a minha mão que tem uma mesma área e que tem uma mesma temperatura, certo? Num objeto de metal e num objeto de madeira do lado. Isso tudo vai ser igual quando eu colocar a mão num objeto no outro. A única coisa que vai mudar vai ser o K. O cara que tiver o maior K vai roubar calor da minha mão mais rápido, me iludindo, fazendo eu pensar que está mais gelado. Mas cuidado, se eles estavam um do lado do outro, há muito tempo entraram em equilíbrio térmico. Então não se iludam por causa do K, culpa do K. O que é o K? Coeficiente de condutibilidade térmica. É bom repetir, mesmo que seja internamente algumas vezes, para que quando tu lê essa coisa não ficar assustada achando que é uma coisa nova. Coeficiente, condutibilidade térmica. Por que não chama constante de condutibilidade? Porque não é constante. Ou seja, muda dependendo da temperatura. Tá beleza? Show de bola. Me dá um material com baixo K. Madeira, o isopor que eu usei, material com alto K. Os metais, de maneira geral, o maior K de todos. Quero ver quem lembra. Começa com prata, termina com tá. Muito bem, prata. A prata é o cara que mais conduz eletricidade e é o cara que mais conduz calor. Olha que interessante. Por que não usa prata então? Oxida e é caro. É isso aí. Show de bola. Então deu para ir até a lei de Fourier. Na faculdade vai aparecer um menos aqui, tá? Na faculdade vai aparecer um menos. Aqui no ensino médio a gente não bota o menos. Lá na faculdade, quando apareceu menos, eu deixo de chamar de lei de Fourier. Beleza? Aqui eu não gostaria, porque tá erradinha ainda a lei, né? Depois eu posso explicar por que do menos, uma revisãozinha. Valeu, galera. Muito obrigado pela paciência. Quero ver fazendo exercício, hein? E aí, meu, tudo bem?